E amém. Meus queridos irmãos, o que move o seu coração? O que tem motivado os seus atos? Qual a sua identidade real? A quem você pertence? Será que você realmente está salvo? Observe que o apóstolo Paulo, depois de expor o dilema do capítulo 7, em que ele não compreendia o próprio modo de agir, pois fazia aquilo que detestava ao invés daquilo que preferia, em seu desespero, clama, então, por quem o livrará dessa terrível condição. Ele diz no verso 24, observe aí, desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ao que, no verso seguinte, ele responde, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vimos, então, que o apóstolo Paulo prossegue sua argumentação com duas afirmações. Afirmações essas importantes no início do capítulo 8, conforme nós podemos observar na exposição passada. Em primeiro lugar, que agora, mediante aquilo que fez Jesus Cristo, ou seja, a obra de Jesus Cristo, nenhuma condenação há para os que creem no Filho de Deus. Em segundo lugar, tudo aquilo que demandava a lei é cumprido em nós por essa obra e mérito do Senhor Jesus. Ele diz, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós. Observe que a justiça de Cristo nos é imputada pelo Espírito, pois, como ele mesmo deixou claro no capítulo de número 7, o homem é incapaz de fazer isso, alcançar a justiça, obedecer à lei por seus próprios méritos. Por causa dos méritos de Cristo, meus irmãos, é que temos então paz com Deus. É por causa de sua justiça que somos declarados justos. É mediante a sua graça que somos chamados de filhos de Deus. Depois de explicar isso, Paulo então passa a falar nos versos seguintes acerca da nova vida no Espírito, em contraste aí com a velha ou antiga vida vivida na carne. Ele quer que seus leitores tenham plena certeza ou convicção de sua salvação. E então surge uma pergunta para nós. O que ele faz então para que seus leitores tenham essa convicção? Bem, ele os assegura acerca de sua identidade, de seu reconhecimento na aliança, que se dá mediante a habitação do Espírito Santo de Deus em nós. É por isso que hoje nós faremos a exposição de apenas 2 destes 6 sinais que o apóstolo Paulo elenca ao longo do capítulo 8 e que comprovam a habitação do Espírito Santo em nossos corações. Eu peço a você que, com a sua Bíblia aberta, me acompanhe na exposição desses versos e, mais uma vez, leia juntamente comigo o verso de número 5 até o verso de número 8. Leiamos. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Meus irmãos, mais uma vez nós podemos perceber, pelo uso das conjunções por parte de Paulo, que estes versos aqui estão ligados ao seu precedente, ou seja, ao verso de número 4. Observe que as expressões os que se inclinam para a carne e os que se inclinam para o Espírito dão continuidade à ideia das expressões contidas lá no versículo 4, segundo a carne ou segundo o Espírito. Paulo aqui amplia o contraste binário entre carne e espírito, elucidando aos seus leitores aquilo que está envolvido em cada um desses elementos
e suas implicações quanto àquilo que apontam. Aquele governo que conduz à vida e o que conduz à morte. Aquilo que identifica os súditos de cada reino. E aqui então chegamos ao primeiro sinal da habitação do Espírito Santo, que é o coração daqueles que possuem o Espírito Santo se inclina para aquilo que é santo. Observe o que Paulo diz no verso número 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Aqui, meus irmãos, nós precisamos destacar algumas expressões utilizadas por Paulo. A primeira delas é carne, ou sarcos. É uma referência à natureza humana corrompida, controlada pelo pecado. A segunda palavra que Paulo usa aqui é espírito, ou pneuma, uma referência ao Espírito Santo de Deus. Os que cogitam das coisas do Espírito nasceram de novo. Eles têm um novo princípio estabelecido em sua natureza, que os inclina a Deus e a uma vida de santidade. Observe que a ideia, nos vários usos dessas palavras por parte de Paulo, é a de um fator determinante, de algo condicionante e até dominante da vida de cada indivíduo, como assim também afirma Cranfield. Estes dizem respeito à inclinação do caráter humano, aquilo que ele é ou aquilo que ele se torna. E neste tocante, meus irmãos, cogitar das coisas da carne é ter as coisas da carne como o objeto que absorve o pensamento, os nossos interesses e os nossos propósitos. Já o pendor da carne, ao qual ele se relaciona, ao qual ele se refere no verso número 6, é o complexo de disposições, ou seja, de atividades ou ações da razão e também dos sentimentos padronizadas, ou seja, controladas pela carne. De igual modo, cogitar das coisas do Espírito significa ter as coisas do Espírito como objeto que absorve o pensamento, os interesses, os propósitos. E o pendor é o complexo de disposições, ou seja, de atividades ou ações da razão e também dos sentimentos padronizadas e controladas pelo Espírito. Observe que esses verbos andar, cogitar, pender, definem uma condição moral básica de cada indivíduo, a atitude íntima do coração deles e da mente que resulta dessa condição moral e a prática que emana de ambas. É por isso, meus irmãos, que diante dessas realidades que nós não podemos estabelecer uma aliança com aqueles que são ímpios, porque não há compatibilidade nenhuma. Eles se excluem automaticamente. O puritano Thomas Manton diz que um homem piedoso não pode deleitar-se com um homem perverso. E um homem perverso não suporta o homem piedoso. Ora, meus queridos irmãos, o fundamento de qualquer relação está baseada na similitude, ou melhor, na semelhança de mente e disposição. Um homem ou uma mulher piedosa certamente terão muitas diferenças com homens e mulheres ímpios, pois os que se inclinam para a carne, como diz Paulo, cogitam coisas da carne, e os do Espírito, coisas do Espírito. Observe, meus queridos, que nas palavras de Paulo, o que ele quer mostrar é que há uma inimizade latente, meus irmãos. Há uma inimizade latente entre carne e espírito. Há uma inimizade latente entre trevas e luz. Há uma inimizade latente entre morte e vida. Há uma inimizade latente entre ímpio e crente, ou entre crente e ímpio. Exatamente porque o ímpio odeia o piedoso. Eles odeiam os piedosos, meus irmãos, porque são contra o curso da vida que eles escolheram. São contra a forma com a qual eles vivem. São contra as coisas que eles fazem, que eles praticam, como fazem e por que o fazem. Percebam que o ímpio sempre considera o piedoso alguém estranho, alguém diferente,
alguém que é esquisito, um religioso, um radical, um fundamentalista. O ímpio não consegue conceber as razões do piedoso, em não agir como ele, em não valorizar as coisas que ele valoriza, em ter prazer nas mesmas coisas que ele tem, em não enxergar o mundo como ele enxerga. Além disso, o ímpio vê que o piedoso trata Deus e as coisas celestiais de forma diferente do que ele trata. E, geralmente, é uma forma negligente e descuidada. Observe que, por causa disso, então, eles falam mal, eles criticam e não poucas vezes se colocam em oposição, chegando até a perseguir a vida piedosa do crente. Como diz o apóstolo Pedro em sua primeira carta, no capítulo 4, verso número 4, a atitude do ímpio para com o piedoso é a de estranheza e difamação. Veja, ele diz, por isso, difamando-vos. 1 Pedro, por favor, capítulo de número 4 e verso de número 4. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Infelizmente, meus queridos irmãos, há entre nós pessoas que acham que não há problema em relacionamentos mistos. Jovens que acham que não há problema namorar com garotas ímpias ou garotos ímpios. Homens e mulheres que não veem problema em se casar com quem não é crente. Alguns andam buscando até conselho com ímpios. Meus irmãos, lembrem-se das palavras do apóstolo dos gentios, os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Que tipo de conselho você espera ou pode esperar de um ímpio? Que tipo de prazer você pode gozar na companhia deste? Paulo diz no verso 8 que os ímpios não podem agradar a Deus, como o conselho deles fará que você, então, o glorifique, o agrade. Bem disse João em sua primeira carta. Por favor, abra a sua Bíblia na primeira carta de João, capítulo de número 3 e verso de número 12. Veja aí o que diz o apóstolo João. Não segundo Caim, que era do maligno e assassinou o seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, Caim odiava Abel. E por que Caim o odiava? Porque as obras de Caim eram más, diz João, e as de seu irmão justas. Um estava inclinado para a carne, o outro inclinado para as coisas do Espírito. Este é o mesmo princípio que Paulo procura explicar no verso de número 6, ao dizer, veja aí, volte lá para o texto de Romanos, capítulo 8, veja agora o que diz o verso de número 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Veja, a expressão o pendor da carne dá para a morte. Ou seja, a mentalidade da natureza humana pecadora, é o que Paulo está dizendo aqui, dá para a morte. Essa expressão não significa que Paulo está dizendo que o pendor da carne é a causa ou aquilo que conduz à morte, mas sim a consequência dessa. Pois o foco aqui, meus irmãos, é destacar o contraste entre a morte e a vida, vistas como aquilo que separa e une o homem com Deus. O Senhor diz em Isaías 59, 2, veja, vá para Isaías 59, verso de número 2, por favor. Isaías 59, verso de número 2. Diz assim o Senhor, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não os ouça.
Observe que esta separação é concebida em termos de nossa alienação de Deus, mediante a qual estamos mortos em transgressões e pecados. Em Efésios 2:1, Paulo diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados outrora. E por que isso? Porque o pendor da carne, meus irmãos, é esse tipo de morte. Da mesma forma, ao contrário da morte, o pendor do Espírito para a vida e paz, em contraste, significa conhecer a Deus e ter comunhão com Ele. Em João 17:3, Jesus diz que o conhecer a Deus e seu Filho é a vida eterna. Já a paz, escrita aqui por Paulo, diz respeito à justificação, ou seja, à obra de Cristo, como já havia afirmado Paulo, lá no capítulo 5 e verso 1, quando ele diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A paz, como bem assinala John Murray, é a antítese da alienação e da miséria causada pelo pecado. Ora, a essência do pecado é voltar-se contra Deus, meus irmãos. Por isso, Paulo afirma no verso 7, veja o que diz o verso 7. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Observe agora que essa inimizade que Paulo fala aqui para com Deus é um princípio atuante, a propensão governante de uma mentalidade carnal. O pendor é a marca da disposição por trás de toda a atividade caracterizada por oposição e ódio contra o Deus de todo o universo, o soberano Senhor das nossas vidas. Paulo diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus. Veja, a palavra que Paulo utiliza aqui para sujeição é hipotesetai, que significa submissão ou obediência. O ímpio, então, não se submete à vontade de Deus. Pelo contrário, ele vive em rebeldia. Seu maior desejo é a autonomia. Ele se recusa em viver segundo a vontade de Deus. Seu prazer não está em agradar ao seu Criador, mas em fugir de sua presença, em se opor a Ele. Como diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 1, verso 21, porquanto tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Por isso o ímpio odeia a lei de Deus, porque esta reflete o caráter e a vontade do Altíssimo. Ora, a atitude do homem para com a lei é o índice de nosso relacionamento com ele. Veja, Paulo nos apresenta de forma clara, nítida e vibrante que a insubmissão à lei e a maneira concreta pela qual a inimizade contra Deus é manifestada nos ímpios é exatamente pela rejeição da lei de Deus. Observe aí a força que carrega essa expressão, inimizade contra Deus, nos mostrando a gravidade dessa insubmissão. Veja, Paulo diz que o ímpio não está sujeito à lei de Deus e que ele nem pode mesmo estar. A expressão nem pode mesmo estar aponta para essa impossibilidade que reside tão somente nessa mentalidade carnal. Significa, portanto, dizer que há uma impossibilidade moral e psicológica para aqueles que estão na carne. Há uma impossibilidade deles terem prazer em obedecer à lei de Deus, em querer fazer a vontade de Deus. Perceba que esse desprazer, essa rejeição, ou melhor, essa aversão é uma característica daqueles que estão na carne, portanto. No entanto, para os piedosos, a lei de Deus é uma bem-aventurança. É observando a palavra de Deus que podemos guardar puro o nosso caminho. Por isso os que são do Espírito dizem, como o salmista no Salmo 119, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Ah, meus queridos, para o ímpio, para o carnal, isso é impossível. Paulo diz no verso 8,
os que estão na carne não podem agradar a Deus. Observe que o verso de número 8 expande o pensamento do verso de número 7. Ou seja, dessa impossibilidade da sujeição à lei que caracteriza aqueles que estão na carne. Essa impossibilidade é, então, acentuada pelo escopo mais amplo implícito nessa expressão agradar a Deus. E assim, meus queridos, nós podemos, então, inferir de forma lógica e necessária que a lei de Deus anuncia aquilo que o agrada. Porém, o que é agradável a Deus envolve mais do que está contido no termo lei. Ora, quando o apóstolo Paulo diz que os que estão na carne não podem agradar a Deus, a impossibilidade é então expandida de forma a abranger tudo aquilo que é agradável a Deus. E mais uma vez, esta passa a ser uma inferência necessariamente extraída do verso de número 7, onde ele diz que o pendor da carne é inimizade contra Deus. No entanto, o apóstolo Paulo não deixa seus leitores limitados a inferências. Ele declara expressamente que fazer qualquer coisa que evoque a aprovação e o prazer divino constitui uma impossibilidade moral e psicológica para aqueles que estão na carne. Vejam, nós temos aqui, meus irmãos, muito bem delineado para nós, muito bem desenhado para cada um de nós, a própria doutrina da incapacidade do homem natural, ou seja, da incapacidade de alguém naturalmente se tornar agradável a Deus ou de fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Observem que toda essa passagem confirma e fornece toda a base bíblica para aquilo que nós chamamos de doutrina da depravação total. Ou melhor dizendo, da total incapacidade do homem natural em querer dispor ou desejar agradar a Deus. Resistir a isso, meus queridos, é resistir ao próprio Deus. É resistir à verdade de Deus. E o que é que isso diz para nós? Ora, nos diz que se formos feitos verdadeiramente filhos de Deus, o Santo Espírito de Deus então habita em nós. E uma vez que o Espírito Santo de Deus habita em nós, meus irmãos, a nossa vontade, as nossas afeições estão voltadas para as coisas do Espírito. Estão voltadas para fazer e viver de forma que agrade ao nosso Deus e que glorifique o seu santo nome. Observe que o prazer dos que foram reconciliados está na lei de Deus. E como diz o salmista, na sua lei deveríamos meditar dia e noite. Sabe, queridos, me admira ver tantos ditos cristãos não se importarem com a lei de Deus, principalmente com os 4 primeiros mandamentos. São tantos que negligenciam o dia do Senhor. Ah, meus irmãos, quão incontáveis, infelizmente, são aqueles que consideram um fardo ter um dia dedicado à adoração e ao conhecimento de Deus. Que reclamam, fazem outras coisas que poderiam e em muitos casos são feitos em outros dias, comprometendo assim míseras 16 horas de suas 168 horas semanais. O que são 16 horas, tendo em vista que dessas 24 horas se toma 8 horas para dormir, dedicadas exclusivamente ao Senhor? Que tipo de caminhar no Espírito é esse? Que pendor, que inclinação o Espírito é esse? Que tipo de sujeição à lei de Deus é essa que você vem tendo? Por isso as perguntas na introdução do sermão de hoje. O que move o seu coração? Seria, por acaso, as coisas do Espírito, como a oração, a leitura da palavra de Deus, o cântico dos salmos, o culto doméstico, o culto solene, a meditação na palavra de Deus, a reflexão acerca da pregação do dia do Senhor? Ou será que ao invés disso,
sido o jogo do seu time de coração? Os programas de auditório na televisão? Ou quem sabe uma série de ação, de aventura, e até mesmo de terror? Ou talvez seja um passeio à praia, ou uma viagem ao campo. Quem sabe bater uma bolinha com os amigos? O que tem sido mais importante na sua vida? O que tem motivado seus atos? Seria por acaso a glória de Deus? Será que você trabalha e dá o melhor de si durante toda a semana porque sabe que aquele emprego foi uma bênção de Deus? Que por ter sido uma bênção de Deus, você tem então prazer e alegria em fazê-lo bem feito? Será que você ama a sua esposa, é gentil com ela, procura suprir todas as suas necessidades, perdoando seus erros, suportando seus defeitos, procurando ensinar ela a desenvolver a retidão e a santidade no Senhor? Porque assim como Cristo, você ama a igreja, você também ama a sua esposa. Ou será que você não vê a hora de chegar ao final de semana para se livrar do fardo que é o seu trabalho? E que faria qualquer coisa para se tornar rico, muito rico, para nunca mais ter que trabalhar? Será que você tem procurado sair de casa sozinho para se ver livre do peso de sua família? Ou será que você tem uma vida individualizada e que necessita de um momento que é só seu para esquecer do atraso que os seus filhos lhe proporcionaram? Qual a sua identidade real? A quem você pertence? Onde, afinal, você está? Certamente, meus irmãos, eu e você não podemos obedecer, ainda que desejemos perfeitamente a lei de Deus. Mas isso, veja, não pode ser confundido com não podemos obedecer. Na verdade, nós devemos obedecer. E por que devemos obedecer? Porque não estamos mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas fomos libertados, vivificados e justificados por Deus. E por isso, o Espírito de Deus que habita em nós, e por causa dessa habitação, faz com que então descansemos, que tenhamos paz, segurança, confiança, fé, esperança e vida. E por isso buscamos viver segundo Deus quer que vivamos. E assim, meus queridos, nós chegamos então ao segundo sinal da habitação do Espírito Santo em nós. Aqueles que possuem o Espírito Santo têm vida. Observe aí o que diz Paulo nos versos 9 a 11. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Paulo prossegue, então, contrastando carne e espírito. Seu propósito é o de transmitir aos crentes a certeza e o consolo que lhes pertence por estarem no Espírito e, portanto, sob a direção e controle do Espírito Santo. No entanto, meus queridos, veja, Paulo deixa claro que há uma condição crucial para essa certeza, para esse consolo. Ele diz, se de fato, veja aí, verso 9, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. Observe que essa é uma referência à habitação permanente do Espírito Santo nos crentes. Semelhante àquela que ele fala aos Efésios no capítulo de número 2, conforme é indicado na porção final do versículo de número 9, como uma condição sine qua non
para alguém estar no Espírito, pois, veja aí o que ele diz, pois se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Veja, a referência que Paulo faz aqui ao Espírito de Cristo não é outra, meus irmãos, senão ao Espírito de Deus, que fora citado exatamente no verso anterior. Isso indica a relação de Cristo com Deus, o Pai, e nos mostra que, na mente de Paulo, Jesus era plenamente divino. Observe que o que Paulo afirma no verso 9 é que se alguém não tem o Espírito Santo, esse alguém não é crente. Por que ele não é crente? Porque todo crente é habitado pelo Espírito Santo e, portanto, vive no Espírito, está no Espírito. Isso significa uma outra realidade, meus queridos irmãos. A realidade de que todo crente é espiritual e que, portanto, não existe nenhuma discriminação entre os crentes semelhante àquela que existe entre os que estão no Espírito e os que não estão. E isso nos mostra que não existe essa história de crente carnal, como muitos propagam por aí. Observe que a força da expressão, esse tal não é dele, exclui qualquer tipo de dúvida acerca do fato de que essa pessoa não tem o Espírito de Cristo. Está fora do rebanho, daqueles que são chamados por Cristo. Observe que quanto a isso, a Escritura diz em Judas 17, 19, por favor, vá para Judas 17 e até o verso de número 19. Judas 17, verso de número 18 e 19. Judas 17, verso até o verso de número 19. Diz assim: Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o Espírito. Meus irmãos, essa é uma outra característica acerca dos filhos de Belial. Eles, além de negarem, não se submeterem, não desejarem viver segundo a lei de Deus, segundo a vontade de Deus, escarnecem dela, zombam dela, anulam a ela e andam segundo as suas paixões, ou seja, segundo a sua própria vontade, os seus próprios desejos. Observe que, por serem insubmissos a Deus, são também insubmissos àqueles que são chamados por Deus. E por isso causam divisões no corpo, roturas. Isso mostra que o Espírito de Deus não está neles. No entanto, aqueles que possuem o Espírito Santo de Deus foram vivificados pela sua justiça, como diz o apóstolo Paulo no verso de número 10. Veja, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Veja que a variação dos termos habitar no Espírito de Deus, possuir o Espírito de Cristo e ter Cristo em nós são expressões que possuem o mesmo significado e são, na verdade, utilizados para expressar a íntima relação que existe entre Cristo e o Espírito Santo, naquela união mediante a qual o crente torna-se a morada de ambos. Paulo diz: se Cristo está em vós, veja aí, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Há quem defenda que Paulo se referia aqui à morte para o pecado, atuesse devido à nossa união com Cristo, conforme ele mesmo já destacou lá no capítulo 6, verso número 2 e demais versos. No entanto, esse entendimento não seria coerente com as palavras aqui utilizadas por Paulo quando ele diz por causa do pecado, de A
amar-te-ã, e nem como o contexto da passagem seguinte, pois se tomarmos a alusão que é feita no capítulo 11, no versículo 11, a ressurreição, e que claramente é uma referência à ressurreição do corpo físico, não podemos ter essa interpretação de que espírito aqui, na verdade, que a morte para o pecado aqui, referida por Paulo, diz respeito à nossa união com Cristo. Neste caso, como bem ressalta Cranfield, seria então uma morte física causada pelo pecado, mas não apenas ela. Observe que aqui, mais uma vez, Paulo vai se valer do princípio da separação que a morte causa. Mas dessa vez, essa separação está relacionada ao espírito e o corpo, que na morte eles se separam, até serem aperfeiçoados e unidos novamente na ressurreição. Como diz Grant Osborne, o corpo morrerá, mas para os crentes, a morte física os conduzirá à ressurreição final. Portanto, as palavras por causa do pecado apontam de volta para Romanos 5,12 e 6,23, reiterando a verdade, tantas vezes enfatizadas, de que o pecado é a razão pela qual a morte invadiu o aspecto físico de nossos seres. A morte, meus irmãos, como afirmou o apóstolo Paulo, a morte do corpo é o salário do pecado. Mas note que Paulo então prossegue dizendo, o espírito é vida. Veja, verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto, por causa do pecado, mas o espírito é vida, por causa da justiça. Aqui é necessário esclarecer que, ao contrário de nossa versão e da posição de alguns exegetas, entendo que o substantivo aqui, espírito, pneuma, trata-se de uma referência ao Espírito Santo, como também afirma Cranfield e Murray. Ora, se Paulo estivesse aludindo ao espírito humano, ele teria dito que o espírito está vivo, e não que o espírito é vida, como ele, em outra carta, o faz. Observe que tanto o uso da palavra vida, zoé, quanto o restante das ocorrências de espírito, pneuma, em todos os versos de 1 a 11, favorece exatamente esse entendimento de que espírito aqui significa o Espírito Santo. A ideia de Paulo é a de que, uma vez que Cristo está em nós, através da habitação do Espírito, nós, embora ainda precisemos morrer por sermos pecadores, temos na habitação do Espírito em nós, que é essencialmente vivificante, uma garantia de que seremos ressuscitados da morte ao final. Note, então, que o significado de por causa da justiça, de kaiosine, é que, assim como o fato de termos de morrer está relacionado aos nossos pecados, nossa habitação pelo Espírito que dá vida, como garantia de nossa futura ressurreição, ou seja, o Espírito é vida para nós, está devidamente ligada à nossa justificação em Cristo. Por isso, no verso 11, ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, que em vós habita. Observe que o Espírito ao qual ele se refere não é outro senão o Espírito Santo. Esse mesmo que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, sem dúvida, é Deus Pai. O Pai é o agente específico da ressurreição do Filho, visto que o Espírito Santo é denominado de o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Isso significa que o Espírito Santo mantém íntima relação com o Pai naquela ação específica que pertence, por excelência, ao Pai na economia da redenção. Assim como o Espírito Santo é o Espírito de Cristo, por causa da intimidade da relação que há entre Jesus e o Espírito Santo, assim também
ele é o Espírito do Pai, devido à intimidade de relação que sustenta para com o Pai na ressurreição do Filho Jesus. Desta forma, meus irmãos, a habitação do Espírito Santo em nós é vista na mesma qualidade e poder do Espírito que ressuscitou a Jesus. Ou seja, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o nosso corpo mortal por meio do Espírito Santo que em nós habita. Meus irmãos, eis aqui a razão de nossa esperança. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também vivificará nossos corpos mortais. Em Cristo, temos a certeza de que triunfaremos completamente sobre a morte, assim como ele triunfou. Nossos corpos certamente devem morrer, no entanto, não permanecerão sobre o poder da morte, pois o mesmo Espírito que ressuscitou o corpo de Cristo da sepultura também ressuscitará ou vivificará nossos corpos mortais. Nesses tempos, meus irmãos, em que muitas pessoas queridas por nós têm partido por causa da morte, devemos achar consolo e conforto nesta verdade. Os filhos da aliança têm a certeza, a segurança, a convicção de que, pelos méritos de Cristo, foram feitos filhos de Deus. Por isso, não temem a morte. Meus irmãos, nós devemos nos preparar para ela, para a morte. Seja a morte de um ente querido, seja pai, mãe, filhos ou amigos, ou até mesmo a nossa própria morte. Devemos estar preparados, confiantes no Senhor, cheios de esperança e fé naquele que nos salvou e que habita em nós e nós nele. Por isso, eu quero finalizar o sermão dessa manhã, que falou tanto de vida, de paz e de esperança, com o testemunho de uma mulher chamada Margaret Coutnes, esposa do presbítero Sir Thomas Stuart Kirkfield e Coutnes, um casal escocês muito piedoso que viveu no século XVI. Jamais, meus irmãos, alguém terminou qualquer de seus dias com mais marcas distintas de uma obra divina, de uma fé feliz e segura que Margaret Coutnes. Margaret, depois de dar à luz ao seu 12º filho, ao 4º dia depois do parto, ela desenvolveu uma terrível febre. Ao passo que essa febre foi aumentando, meus queridos irmãos, ela passou a expressar então seus temores quanto a essa enfermidade e também a preocupação de sua alma ao seu marido. Naquela ocasião, ela pediu, por amor ao Senhor, para que o seu marido não insistisse junto ao Senhor que poupasse sua vida. Ela disse ao seu marido: eu não desejo viver, mas ore para que eu não morra na escuridão com relação à verdadeira condição da minha alma. Aquela mulher orava incessantemente e clamava ao Senhor por suas tenras misericórdias. Um dia, voltou-se a dirigir-se ao seu marido, chorando, e lhe disse: não ore por minha vida, pois você se desapontará. O diabo está bem ocupado, tentando-me fortemente. Ele está dizendo que toda a minha vida foram apenas vivida por meros momentos, que eu agi com hipocrisia e de maneira formal, e que fui descuidada em tudo que fiz. Ela então conclui a conversa com seu marido, dizendo que o Senhor conhecia a sinceridade de seu coração, ainda que sabia de suas fraquezas, e que ela esperava que o Senhor a aceitasse mediante a sua confissão. Sua condição de saúde, então, se agrava a cada dia que se passa, mas aquela mulher mantinha um exercício espiritual constante. Ela orava insistentemente
com contristamento e confissão. Certo dia, quando as suas dores aumentaram e a gravidade da doença se intensificou, ela passou a clamar por Deus por segurança. No dia seguinte, desse momento auge de suas dores, pôde-se ouvir ela orando com fervor de espírito. E ela dizia em uma de suas orações: se tu apareceste tão maravilhosamente ao meu filho Johnny, que tinha apenas 10 anos de idade, todos os que ouviram e testemunharam sua morte e ficaram maravilhados. Aparece-te a mim, ó Senhor. Se apareceste àquela criança que não conheceu o pecado ou pecou como eu tenho feito, eu que sou uma pecadora de 37 anos de idade, que o Senhor ponha o seu amor em mim e remova todos os obstáculos no caminho e apareça a mim. Em seu leito de morte, poucos instantes antes de partir para os braços do Senhor, Margaret chama mais uma vez por seu marido e lhe diz: meu querido, você ficará desapontado. Deixe-me, pois eu tenho deixado a ti e a todos os meus filhos, porque eu desejo estar com ele. Ela então orou ao Senhor, dizendo: agora, ó meu Senhor, eu venho a ti. Tu sabes que em minha saúde eu te busquei, embora com grande fraqueza, mas com um coração sincero. Tu sabes o quão frequentemente eu tenho me entregado a ti, com minha alma e coração. Agora eu não tenho nada para o que olhar, a não ser para o teu livre amor, a tua livre graça. Livre amor. Eu olho por misericórdia. Eu olho para a tua justiça imputada. Eu olho para aquela satisfação oferecida por pecadores. Teu sangue clama por coisas melhores do que o sangue de Abel. Ó bendita justiça imputada, ó bendita satisfação. Todo que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Ó Senhor, livre amor. Pode ser que alguém ouse morrer por um justo, mas nosso Senhor morreu por seus inimigos. Maravilhoso amor. Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo e não posso te soltar agora. Meus irmãos, aquela mulher, após aquela oração, voltou-se para todos que estavam à sua volta e lhes disse: senhores, eu vos digo que esta noite, quando o sol de vocês se puser, o meu sol nascerá e nunca mais irá se pôr. O sol de vocês irá nascer e irá se pôr sobre vocês, mas meu sol vai nascer e nunca irá se pôr. Ó brilhante estrela da manhã. Meus irmãos, que confiança e segurança no Senhor Margaret Coutness demonstrou diante da morte. Que nós possamos também testificar em tempo oportuno que verdadeiramente somos seus filhos e que seu Espírito habita em nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós te rendemos graças pela tua palavra nessa manhã, que tanto nos ensinou, Senhor, que tanto nos mostrou a realidade da habitação do teu Santo Espírito em nós e das consequências, Senhor, ou melhor dizendo, das provas, Senhor, de sua habitação pelo seu trabalho, pela sua ação nas nossas vidas. Tu não somente, Senhor, habita em nós, mas nos transforma conforme a tua semelhança em santidade, em retidão e em justiça. Continua, Senhor, a boa obra que tu iniciaste em nós. Que possamos viver para a tua glória e que tenhamos sempre prazer em fazer a tua vontade, em andar na tua presença e em glorificar o teu nome. Em nome de Cristo Jesus, que nós te oramos. Amém.